RX 6600 em jogos. Começando pelo Alan Wake 2, que é um jogo de história, a gente está utilizando aqui basicamente o preset gráfico no alto. E como vocês podem ver, a gente está com o jogo muito liso, dá para jogar tranquilamente. Sendo um jogo de história, a gente não precisa mais do que 60 FPS. E como vocês podem ver, a média de FPS que a gente conseguiu atingir aqui no cenário da cidade, né, foi 51 FPS. A média, às vezes pode subir para cima, pode cair um pouco para baixo, mas cara, eu jogando não senti nenhum tipo de engasgo, nenhum tipo de travamento, então tá tranquilo para você jogar, beleza? Então se você quer comprar RX 6600 para jogar o Alan Wake 2, você vai conseguir jogar tranquilamente com a média muito próxima ali, né, dos 60 FPS. 50 FPS, cara, é muito liso, é bem próximo ali dos 60, a diferença é pouca, né? Pelos seus olhos mesmo, você vendo ali 50 e 60 FPS, a diferença é muito pouca, beleza? Então sim, dá para jogar tranquilamente o Alan Wake 2 com RX 6600. Indo agora para o Apex Legends. Apex Legends é um jogo competitivo, e sendo um jogo competitivo a gente prioriza por questões de FPS, beleza? Então a gente está utilizando aqui o preset Low, beleza? Basicamente com gráfico tudo no mínimo, para a gente poder ter a mais alta taxa de FPS possível, beleza? Bom, sendo um jogo competitivo, a limitação normalmente, tá, é do processador, beleza? E como vocês podem ver aí, sim, o meu processador está limitando a quantidade de FPS que o Apex Legends, que é RX 6600, conseguiria entregar no Apex Legends. Então, infelizmente, eu não tenho um processador mais potente para poder testar aqui e mostrar para vocês até onde seria o máximo, né, o limite de FPS da RX 6600 no Apex Legends. Mas bom, o meu combo aí é mais ou menos o intermediário, né, um PC intermediário. Então normalmente aqui o pessoal do Brasil compra algo parecido, próximo a essas configurações aqui que eu estou utilizando, beleza? E bom, sim, tá super jogável. Pô, mais de 120 FPS na média é bem tranquilo para você jogar um jogo competitivo. Indo agora para o BF 2042, bom, estamos utilizando as configurações gráficas no Low, beleza? Porque é um jogo de FPS, né? Você quer mais alto FPS possível na tela para você poder jogar com mais fluidez. E como vocês podem ver, a média de FPS foi para 96, beleza? Eu tenho que explicar para vocês, né, que o limitante aqui está sendo o meu processador, beleza? Meu processador está limitando a taxa de FPS, ou seja, a RX 6600 conseguiria entregar mais FPS se você tivesse um processador melhor do que o que eu estou utilizando aqui, beleza? Quanto mais que seria? Bom, a RX 6600 e o processador tá basicamente nos 100%, ou seja, mesmo que você coloque um processador mais potente do que o meu, ou seja, vamos botar um 5800X, um exemplo, beleza? Você não iria subir muito ali de FPS, porque a RX 6600 também está quase no limite, ou seja, no máximo ali você iria ficar numa média de 130 FPS ou estourando assim no máximo 140 FPS, beleza? Seria mais ou menos a média se você tivesse um processador mais potente do que o que eu estou utilizando, tranquilo? Indo agora para o CS2, CS2 é um jogo competitivo e a gente dá prioridade por questões de FPS. E bom, eu coloquei aqui o preset Low, beleza? Então tudo já vai automaticamente para o mais baixo possível. E a nossa média de FPS foi 220, beleza? Se você tivesse um processador mais potente, sim, você conseguiria atingir taxas de FPS maiores do que essas aqui que eu estou atingindo, beleza? Mas isso não quer dizer que a taxa de FPS que a gente está atingindo aqui, 220, seja uma taxa de FPS ruim, beleza? Então, sim, tá totalmente jogável aqui. Se você quiser comprar RX 6600 para jogar o CS2 em configurações competitivas junto com o 5600G, é mais ou menos essa taxa de FPS que você vai atingir, tranquilo? Então tá super jogável. Indo agora para o Cyberpunk 2077, Cyberpunk 2077 é um jogo de história, então a gente dá prioridade por questões gráficas, beleza? Estamos utilizando aqui basicamente o preset no Ultra, e como vocês podem ver aí, a gente basicamente chegou nos 60 FPS. Cara, 54 FPS é muito próximo dos 60, então a diferença visualmente, né, para o seu olho é muito
muito mínima. Você precisa botar os dois lado a lado para você sentir diferença. E bom, utilizando a 6600, vocês podem perceber que ela está basicamente no seu 100%, né? 95, 96% de uso. E o Ryzen 5 5600G está ali nos seus 50%. Ou seja, sim, aqui o limitante está sendo a nossa placa de vídeo. Mas isso não quer dizer que esteja numa situação ruim, né? O gargalo em si para a placa de vídeo normalmente é melhor do que o gargalo do CPU, beleza? Então, mano, muito próximo ali dos 60 FPS, super jogável. Indo agora para o Dragon Ball Sparking Zero, a gente está utilizando aqui os gráficos basicamente no mais alto possível, né? Os gráficos no alto. E o Dragon Ball é um jogo de luta, tá? Sendo um jogo de luta, normalmente, tá? Em jogos de luta, o limite de FPS é 60, tá? Você não precisa mais do que 60 FPS no jogo de luta e também, se não me engano, tem alguma coisa a ver com o competitivo desses jogos. Quando você tem uma taxa maior do que 60 FPS, você acaba tendo vantagem sobre quem está abaixo disso. A questão dos movimentos, você consegue perceber o movimento que o seu inimigo vai fazer quando você tem mais FPS. Basicamente é algo semelhante a isso, beleza? E mano, uma média ali de 58 FPS, a gente consegue sim colocar isso como um erro técnico, né? Pode jogar para cima ali e jogar 60 FPS. Eu poderia estar dizendo aqui, ó, a taxa média de FPS foi 60 FPS. Mas enfim, estou colocando aqui os dados que tem aqui no MSI Afterburn, né? Uma média de 58 FPS, que é basicamente 60. Indo agora para o Fortnite. Fortnite é um jogo competitivo, então a gente dá prioridade por questões de FPS, o mais alto FPS possível, beleza? E bom, como vocês podem ver, a gente está utilizando aqui o preset competitivo, que é o preset modo performance, se eu não me engano. E cara, 206 FPS na média, ou seja, tá super jogável aqui para um jogo competitivo, né? E sim, o limitante está sendo o nosso processador, beleza? Porque aqui a gente priorizando por questões de FPS, a gente bota o processador para trabalhar por mais tempo, né? A gente exige mais do nosso processador, beleza? Então, numa média de 206 FPS para um jogo competitivo, eu acredito que esteja super jogável. E obviamente, se você tiver um processador mais forte do que o que eu estou utilizando aqui no teste, sim, você vai atingir taxas de FPS mais altas do que essa aqui, beleza? Então, se você tem um 5600X, 5700X, um 12400F, você vai atingir taxas de FPS mais altas do que essa aqui. Indo agora para o GTA V. GTA V é um jogo de história, e sendo um jogo de história a gente dá prioridade por questões gráficas, beleza? Vejam aí as configurações tudo certinho, a gente está basicamente com tudo no mais alto possível, né? Com as configurações no High, que é alto, e tem alguns filtros que são desativados porque visualmente não faz tanta diferença pra gente e pesa bastante ali na questão do FPS. Você acaba perdendo muito FPS e a diferença visual é mínima. E então aqui a gente está com a média ali de 120 FPS, ou seja, super jogável, porque para um jogo de história você 60 já estaria bom. Estamos com o dobro do mínimo aceitável para um jogo de história. Então, sim, tá super jogável aqui. O limitante está sendo a placa de vídeo, porque a gente está colocando mais carga, mais peso na placa de vídeo. Ou seja, colocando os gráficos mais altos possível, mais pesados, você acaba botando o limitante na placa de vídeo. Indo agora para o Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy é um jogo de história, então a gente dá prioridade por questões gráficas, beleza? A gente tenta atingir os 60 FPS com a mais alta qualidade gráfica possível. A gente está basicamente aqui com o gráfico no Ultra e com a AMD FSR no modo qualidade, beleza? E a gente atingiu aqui uma média de 55 FPS na média, ou seja, mano, basicamente 60 FPS. Então super jogável. Se quer jogar o jogo Hogwarts Legacy na RX 6600, você vai conseguir sim jogar tranquilamente. E sim, o limitante está sendo a nossa placa de vídeo, porque o peso está totalmente atribuído a ela nas questões gráficas, que está tudo no Ultra. Então sim, se você quisesse atingir mais FPS, quero ter uma taxa de FPS mais alta, você teria que colocar uma placa de vídeo mais potente.
Indo agora para o PUBG. PUBG é um jogo competitivo, então a gente dá prioridade por questões de FPS, o mais alto FPS possível. Aqui a gente teve uma média ali de 116 FPS. Isso acaba variando bastante nesse jogo. Quando você está descendo do avião, né, no drop ali, você acaba, tipo, o FPS cai muito, cai lá para 80. E aí quando você cai no chão, o jogo começa a renderizar e aí o FPS continua baixo, depois começa a subir. É meio estranho esse jogo, mas enfim, a gente obteve aqui uma média, né, depois de um tempo, depois de o jogo já ter carregado um tempinho, a gente obteve uma média ali de 116 FPS, beleza? Aqui para um jogo competitivo, tá ok, tá super jogável. Sim, o limitante está sendo nosso processador, então se você tivesse um processador mais potente, você conseguiria sim atingir uma taxa de FPS mais alta do que essa aqui. Indo agora para o Red Dead Redemption 2. O Red Dead Redemption 2 é um jogo de história, então a gente dá prioridade por questões gráficas, beleza? Basicamente eu peguei ali a barrinha do preset e coloquei no meio, né, no balanceado, e a gente aí atingiu uma média de 70 FPS. O gráfico tá super bonito, então não vejo por que da gente colocar o gráfico no mais alto possível, sendo que muitas das vezes não muda muita coisa, beleza? Quando tá ali no balanceado, se eu não me engano, a própria textura, ou seja, o design, a textura das coisas em si já fica no Ultra. Então, a roupa do Arthur, a roupa dos outros personagens, as paredes, o cavalo, ele já fica com a textura no Ultra, beleza? Então, essas coisas você já vai ver muito bonito. Então, sendo um jogo de história, a gente já atingiu ali acima dos 60 FPS, então tá super jogável. Indo agora para o Sekiro. Sekiro é um jogo da From Software e normalmente a From Software ela trava os seus jogos a 60 FPS, se não me engano, pelo mesmo motivo dos jogos de luta serem travados a 60, porque às vezes você estando ali com um FPS mais alto, você acaba tendo mais vantagem no jogo, né, sobre a máquina, ou às vezes tem um modo online, né, em alguns jogos, e aí você acaba tendo vantagem sobre outros jogadores. Como vocês podem ver, a gente fica cravado aos 60 FPS e tanto o processador quanto a placa de vídeo estão tranquilos, né? Então nenhum dos dois está sendo limitante, o limitante em si é o próprio jogo. Indo agora para o The Finals. The Finals é um jogo competitivo, então a gente dá prioridade por questões de FPS. E como vocês podem ver, o jogo aí tá acima dos 100 FPS, o que para um jogo competitivo é super jogável, né? E cara, assim, The Finals, o limitante aqui está sendo o nosso processador, mas a placa de vídeo também não fica muito longe. Então sim, a placa de vídeo tá próxima do seu limite e o processador também está próximo do seu limite. Se você tivesse uma placa de vídeo um pouquinho mais potente, você iria sim conseguir atingir uma taxa de FPS um pouco maior do que essa, mas não ia fugir muito ali. No máximo seria ali uns 140 FPS, beleza? Então não ia variar tanto disso aqui. Ou seja, aqui pro The Finals a 6600, um gráfico competitivo, né, no mais baixo possível, e o 5600G são um combo bem equilibrado, né? Bastante equilibrado mesmo. Indo agora para o The Last of Us Part 1. The Last of Us Part 1, ele é um jogo de história, então a gente acaba dando prioridade por questões gráficas, beleza? Para ter o gráfico mais bonito possível, beleza? Só que assim, eu deixei o preset no automático, então basicamente tudo foi pro médio. Tem algumas coisas nas texturas ali que tá no ultra, mas basicamente tudo foi pro médio, beleza? Então a gente conseguiu aqui atingir uma taxa de FPS de 63 FPS. O limitante está sendo a placa de vídeo, mas o processador não tá muito longe não. O jogo em si ele é muito pesado para ambas as partes, né? Tanto para a placa de vídeo quanto
alto para o processador. E é bem pesado para o processador mesmo. Mesmo com a gente ali botando o peso na placa de vídeo, o processador ainda está quase nos seus 100%, né? Tá nos seus 80% ali de uso. Então, sim, é um jogo bem pesado, mas com esse combo aqui você consegue jogar a 60 FPS, o que para um jogo de história é super jogável. Agora para o Rainbow Six Siege. Rainbow Six Siege é um jogo competitivo, e sendo um jogo competitivo a gente dá prioridade por questões de FPS. A nossa média de FPS aqui foi 243 FPS, e sim, a placa de vídeo está quase no seu limite ali. Então, por partes, a placa de vídeo está sendo limitante, e por outras partes o processador está sendo limitante. Como assim o processador está sendo limitante? Às vezes quando você coloca ali uma memória com a frequência mais alta, ou um processador com uma frequência mais alta, ou com mais núcleos, você conseguiria sim empurrar mais FPS, mesmo que o nosso processador ali esteja em 50%. Ou seja, meu processador ainda tem margem para empurrar mais FPS, porém não consegue porque o jogo dá prioridade por utilizar mais núcleos do processador, por utilizar uma frequência maior por cada núcleo, né? Por ter núcleos mais otimizados, ou então por utilizar de frequências de memória mais altas. Então, sim, se você tivesse um processador ali mais potente do que o meu, você conseguiria atingir uma taxa de FPS mais alta do que essa aqui, mesmo limitante sendo basicamente a placa de vídeo ali. Indo agora para o Silent Hill Remake, né, o mais novo aí que lançou. Foi um jogo que lançou e tem uns gráficos bem pesados, tá? Para o processador em si ele já não é tão pesado assim, mas para a placa de vídeo realmente está bem pesado. E como vocês podem ver, a gente obteve ali uma média de 63 FPS. Isso utilizando algumas configurações no médio e no baixo, beleza? E ainda utilizando o AMD FSR 3.0 no modo qualidade, ou seja, realmente para a placa de vídeo esse jogo está bem pesado. Então, assim, para um jogo de história tá super jogável. Eu jogando em si consegui jogar tranquilamente, não senti nenhum tipo de problema, não tive problema, tá? Nas cutscenes esse jogo ele crava a 30 FPS, então não vai ter problema ali travar em cutscene ou algo do tipo. Então, mano, assim, super jogável, mesmo que a gente esteja com um gráfico no médio, ainda assim é um gráfico bem bonito. Então eu não vejo problema em jogar aqui com a RX 6600. Indo agora para o Valorant. Valorant é um jogo competitivo, tem da prioridade por questões de FPS. Então, com o gráfico aqui no mais baixo possível, a gente obteve aqui uma média de 249 FPS, que para um jogo competitivo é super jogável, beleza? Bom, basicamente esse foi o teste na RX 6600. Como vocês podem ver, ela é sim uma boa placa de vídeo, uma ótima placa de vídeo. Você consegue jogar jogos tantos novos lançamentos, com um gráfico bem bonito e com a taxa de FPS basicamente sempre ali nos 60 FPS. Então, cara, assim, pelo preço dela, é uma placa de vídeo super interessante. Obviamente teve uma alta aí no dólar, não sei quando é que você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu lembro que teve uma promoção da RX 6600 lançamento da Terabyte por R$ 1.200, tá? Então, cara, por esse preço nessa placa de vídeo é um ótimo preço. Você pagar R$ 1.200 numa placa de vídeo que a gente entrega tudo isso aqui que a gente viu aqui nos jogos, cara, é absurdo, é um preço muito baixo para os padrões do Brasil, beleza? Então, sim, se você encontrar ela ali por um preço ali próximo, ali no máximo que eu indico para você pagar seria uns 1.300, tá? Só que eu não tenho como prever o futuro, saber como é que vai estar a situação daqui a um tempo, mas sim, eu daria o meu dinheiro aqui até R$ 1.300 nessa placa de vídeo sem ter medo, entendeu? Sem ter medo de ser feliz. R$ 1.300 essa placa de vídeo vale sim, é um ótimo preço para uma placa de vídeo que entrega um desempenho absurdo. E cara, assim, estamos falando em apenas questões de jogos, beleza? Para trabalho eu vou trazer um vídeo mais completo no futuro falando sobre isso, beleza? Então, para não estender muito mais do que isso aqui que eu já estendi, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, muito obrigado pelos 20 mil inscritos e valeu, falou!